Boa noite, meus irmãos. Hoje, quarta-feira. Sempre existiu, né, um conflito muito grande essa questão da vida material e da vida espiritual. Não encontramos um elo de conexão. Né? Somos e fomos levados, né, nessa crença, então, né, de que a vida material é uma coisa e a vida espiritual é outra coisa. Muitas pessoas, inclusive, julgam, né, muitos irmãos julgam que a vida material, então, ele é um estorvo para aquele que busca a vida espiritual. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre essa questão para aprofundar isso, né? Algumas abordagens a gente já fez, mas hoje a gente vai procurar aprofundar isso de uma forma um pouco maior, né? Para que haja mais compreensão. Bem, a questão é que a vida material ela não existe sem que haja a manifestação da consciência, do espírito, né, como queira. Nós não podemos ter uma experiência na vida material ou nesse universo que a gente chama de vida material, né, esse ambiente manifestado, esse universo tridimensional. Nós não podemos ter uma experiência sem que seja através da vida material. Mas quem está falando isso que não pode ter, né, uma experiência e de que forma que isso está estabelecido? Todo o universo quântico, todo o ambiente quântico, né, e essa palavra quântica, hoje ela está em alta para justificar do ponto de vista científico, tecnológico, né, então aí a existência de universos mais sutis. Então, dentro de um ambiente quântico, né, é possível criar qualquer coisa. No sentido literal da palavra, pode ser criado qualquer coisa. Então, nós, como consciências, né, como almas que viemos experienciar, né, a vida material através da forma humana, obviamente já experienciamos a vida material através de outras formas também, seja ela mineral, vegetal, animal, né, e agora na forma humana. Mas todos nós, né, como consciência, como espírito, né, estamos vivendo uma experiência material. Então, a nossa própria forma psicobiológica de energia, essa forma humana, ela só existe porque tem uma consciência por trás dessa forma, né? Senão ela não existiria. Então as plantas também existem porque existe uma consciência por trás, né, manifestando a árvore, as árvores, de modo geral. E assim, toda e qualquer forma que possamos identificar. Nós já falamos um pouco sobre essa questão. Hoje a gente só vai procurar aprofundar. Bem, a questão é que nós, como almas, como consciência, nós trazemos em nós mesmos, né, desde a fonte, desde o absoluto, desde Deus, a sabedoria em nossa alma para criar, manifestar dentro desse ambiente quântico. E que ambiente quântico é esse? Antes da Terra existir, antes da Terra estar manifestada, antes de um corpo planetário estar manifestado. Tudo que existe ali é uma vacuidade quântica, né? A intenção vem então e abre uma vacuidade quântica. E aqui dentro desse espaço,
né, a fonte começa a intencionar. Várias almas vêm para esse mesmo ambiente quântico, para essa vacuidade quântica, para participar, então, do desenvolvimento, né, e da criação daquilo que vai ser manifestado ali dentro, segundo a intenção da fonte. Obviamente, vamos ter aí uma consciência, ou mais de uma consciência, responsável por essa criação. Mas várias outras consciências também vêm participar, né, desse processo, então, de manifestação. Então, tudo que existe, tudo aquilo que podemos enxergar, tudo aquilo que podemos ver, por trás existe a consciência atuando. Existe a fonte, o espírito, né, manifestando, criando, sustentando aquela realidade. Agora, de que forma que, né, ou é a vida material ou é a vida espiritual? Por que estamos nesse equívoco? Né? Por que não conseguimos compreender isso? Então vamos tentar traduzir aqui isso, né? Usando, obviamente, daquilo que já está estabelecido. Vamos lá. Então, tudo se origina primeiro na mente. Também já falamos disso. Tudo se origina primeiro na mente. A mente é um corpo em que possibilita, obviamente, a consciência manifestar e criar. A mente é um veículo em que permite ser manifestado qualquer coisa. Então vamos lá. Dentro da minha mente, dentro da minha psique, né, se eu desejo criar algo novo, né, porque intuitivamente eu estou percebendo que é possível criar algo novo. Vamos imaginar que esse algo novo, vamos imaginar aqui então que esse algo novo seja essa lupa. Né? A lupa não existe, mas eu, dentro de mim, intuitivamente, né, eu sei, por quê? Porque surgiu uma necessidade, obviamente. Né? Então surgiu uma necessidade de que eu tenha algo que possa, né, aumentar então aí, né, a minha capacidade de enxergar, de ver. Né? Então, dentro de mim eu sei que isso é possível. Né? E eu começo a intuir, então, de que forma que isso poderia ser criado. Né? Quais são os recursos que eu poderia utilizar já desse ambiente manifestado para criar, né, aquilo que intuitivamente eu estou percebendo aqui dentro. Estou percebendo dentro de mim, dentro da minha mente. Porque dentro da minha mente eu visualizo lá que existe, então, a possibilidade de eu criar um recurso em que amplie as letras, né, que amplie os corpos, né, que eu possa aprofundar dentro de uma forma. Então, que no caso, claro, é uma lente, né, nesse exemplo aqui. Então, intuitivamente, eu começo a estabelecer isso dentro de mim. E, de uma forma gradativa, eu começo a fazer uma investigação naquilo que já existe. Eu começo a fazer uma investigação dentro daquilo que já existe. Né? Daquilo que eu já conheço. Né? Por quê? Porque eu não tenho a habilidade de simplesmente materializar isso aqui, assim, do nada. Apareceu a lente aqui na minha mão. Não, não é assim. Né? A gente sabe que estamos dentro de um universo em que nós é que sustentamos essa realidade, porém, a manifestação das formas físicas, né, elas demoram. Né? Então, mas nós conseguimos materializar. Então, aquilo que intuitivamente eu estava, né, percebendo dentro de mim que é possível criar um recurso, né, então eu começo a investigar aqui nos mundos externos, né, na parte externa, alguma forma de criar aquilo que eu estou vendo aqui dentro. Então, nós sabemos, obviamente, hoje, né, tá aí a internet que não me deixa mentir, né? Tem todo tipo de experiência que as pessoas realizam. Né? Mas existe todo tipo de experiência que as pessoas realizam. Né?
por incrível que pareça, né? Isso não importa em que ambiente que estejamos falando. Tudo já foi investigado, que está manifestado aqui já foi investigado. E hoje, as novas tecnologias que estão chegando, as novas descobertas que está sendo feita, obviamente, que isso, né, já está na nossa alma. Pode ser uma interferência externa de outras consciências que estão nos induzindo a perceber outros níveis de realidade, mas tudo que nós queremos é comprovar que aquilo que nós estamos percebendo aqui dentro, né, dentro da mente, de uma forma intuitiva, ou porque alguém está nos incentivando, né, a perceber esse nível de realidade, então nós buscamos, obviamente, na parte externa, alguma coisa que possa referendar isso. Né? E de que forma que eu começo a descobrir isso? Obviamente, começo a fazer uma investigação, seja ela teórica, seja ela experiencial, do ponto de vista de laboratório. Né? Então, obviamente, eu chego, né, à questão aqui do vidro polido, com lente, etc. e tal. Né? Obviamente, sabemos que o vidro, né, ele vem da areia, né? Ele vem do minério areia, né? Então, da sílica, né? Como queira. Mas é óbvio que para chegar a isso é necessário uma série de investigações, uma série de experiências e de experimentos, né? Até que a gente possa, então, produzir o vidro, derretendo a sílica, produzir o vidro, e depois, obviamente, polir ele, criar ângulos, né? Em que a gente possa ampliar, então, aquilo que estamos percebendo. Mas, para que a gente chegue nesse resultado, tem muita investigação por trás disso. Hoje, essas informações estão disponíveis para qualquer um que queira. Porém, estamos falando da primeira vez que essa lente ia ser criada. Estamos falando desse momento. Então, uma série de investigações tem que ser feita. Até que a gente chegue nesse resultado final, né? Que é a lente. E a partir do momento que eu descubro a lente, obviamente, que eu consigo produzir então esse vidro, né, que consegue ampliar, né, um corpo, uma forma, né, eu começo a descobrir também outras formas de uso dessa mesma lente. Hoje a gente tem microscópios eletrônicos, né, de varredura. Né. Hoje já descobrimos que nós podemos fazer uma investigação, né, a nível de forma, com ondas, com frequências, mas tudo isso teve uma origem. Onde é que foi essa origem? Mental. Foi interna. Antes que alguém pudesse intuir uma solução nesse sentido, de acordo com uma certa necessidade, né? Então, obviamente não existia. Mas a partir do momento que surgiu a necessidade, nós começamos a gerar essa pergunta, esse questionamento. Mas tem alguma forma de fazer isso? As respostas começam a chegar. A maioria de nós corre atrás de respostas. Na verdade, nós deveríamos correr atrás de perguntas. Porque sem a pergunta não vai haver a resposta. Nós devemos buscar a pergunta. O que eu preciso aprender? Mas enfim. Então tudo aquilo que originalmente ele é apenas uma intuição, é apenas uma forma que está sendo delineada dentro da minha mente, é algo que eu começo a conceber dentro de mim. Né? Eu começo a buscar recursos externos até conseguir materializar aquilo que é sutil. Nós estamos falando aqui da parte mental. Ainda tem a parte astral, ainda tem a parte vital, e aí tem o mundo físico, né? No seu desdobramento, embora tudo isso seja uma coisa só, mas no seu desdobramento do ponto de vista de densidades, né? Então estamos falando do ponto de vista mental. É algo muito sutil. Né? Mas antes aquilo era apenas algo que era imaterial. Né? Era imaterial. Era só algo que eu estava concebendo aqui a nível mental. Com o passar do tempo, as investigações, as pesquisas, experiências, etc. e tal,
obviamente, cheguei então naquilo que é material e físico e consegui materializar algo próximo daquilo que eu estava intuindo. E, obviamente, que a partir do momento que eu produzo a primeira referência daquilo que eu intuí, a partir dali eu consigo potencializar isso e fazer uma investigação mais profunda. Então, veja bem, sem que houvesse a consciência, sem que houvesse o veículo mente, sem que houvesse outras formas já manifestas, né, eu não conseguiria reunir todos esses elementos, né, de uma forma mais densa, né, que é a matéria, e conseguiria produzir aquilo que era sutil originalmente. Então, eu preciso fazer isso. Então, aquilo que era sutil hoje é matéria. Hoje é matéria. Originalmente era sutil, né? Era algo impalpável, intocável. Não tem nem como, né? Basta alguém tentar transmitir para um outro irmão, né, algo que ele está imaginando, que ele está concebendo, a dificuldade que é. Né? Porque às vezes a pessoa consegue abstrair, mas muitas vezes ela não consegue abstrair. Por quê? Porque ela também não tem referências, porque é algo 100% novo. Né? Então, a vida material, ela é uma extensão da vida espiritual. Ela é apenas uma extensão da vida espiritual. O mundo material não existe sem que ele tenha passado, né, pela intenção, pela vontade, pela consciência. Não existe. A vida material não é um estorvo. O problema é nós ficarmos aprisionados na vida material. Esse é um problema. Pô, a partir do momento que eu criei a lente, pronto, agora o mundo vai virar em lente. Tudo vai ser lente. Fiquei preso. Não. Mas se eu consigo produzir a lente, eu posso conseguir produzir outras coisas. De qualquer forma, tudo isso passa primeiro pelo crivo da mente. Primeiro a nossa consciência, nós como consciência, né, como intenção, como vontade, intuitivamente, né, começamos, de acordo com a necessidade, diante de uma necessidade, nós começamos a intuir uma solução. E tudo isso é sutil. Alguém já conseguiu pegar um pensamento? Não, ninguém consegue pegar um pensamento. Então isso é sutil. Né? A gente fala aqui que os pensamentos são formas mentais que estão lá na parte astral, na parte mental. Tudo isso é muito sutil, não tem como apalpar, não tem como tocar. Mas eu consigo materializar aquilo que eu estou vendo. Então hoje o nosso grande aprisionamento na vida material é o fato de estarmos presos naquilo que criamos. Esse é o aprisionamento. Ali pode ter sim, essa matéria ela pode constituir então um problema para aquele que busca o caminho espiritual. Mas antes de tudo nós temos que compreender que a vida espiritual ela é a verdade. A consciência, a intenção, a vontade, é só isso que existe. O restante é, né, uma forma de você poder demonstrar para outra pessoa aquilo que você está percebendo, aquilo que você está vendo. Então, os recursos da tecnologia, né, o mundo manifesto, o mundo da matéria, ele é uma forma de você poder comprovar e demonstrar para outra consciência, que também está habitando aí uma outra forma, a existência e a possibilidade, né, de aquilo ser real. Ou, né, é uma forma de você conseguir provar para outra pessoa de que aquilo que você estava visualizando aquilo é real. Tá vendo aqui? Eu materializei. Tá vendo aqui? Ó. Não existia, agora eu criei. Eu disse para você que isso era possível. Tá vendo aqui? Ó? Materializei. Então, a vida espiritual é que é a única realidade que existe. E a vida material é uma extensão da consciência. É uma extensão do espírito. Não existe a vida material. Só o que existe é a intenção por trás, né, sustentando os níveis de realidade mais densos. Uma coisa é eu falar, olha, eu visualizava aqui um objeto em que eu poderia ampliar, né, então, a forma. Outra coisa é eu falar, né, e que tem a minha consciência
sustentando essa realidade aqui, porque primeiro foi aqui dentro que eu visualizei, então eu sustento essa realidade. A partir daqui, outras pessoas podem pegar e replicar. Agora, o que falar, né? E eu posso provar então para alguém que aquilo que eu estava visualizando, ele é possível ser criado, ele existe como possibilidade. Agora, o que seria isso? Eu tentar demonstrar a criação de um planeta inteiro com toda a sua complexidade para uma outra civilização, para uma outra raça? Então existem vários níveis de complexidade nessa demonstração daquilo que é possível nós materializarmos. Mas tudo aquilo que está materializado é energia, é espírito, é luz condensada através das formas. Porque, embora esse objeto esteja separado da minha forma, né, seja um objeto à parte, mas como consciência, como intenção, como vontade, eu e esse objeto somos um. A minha forma é um com esse objeto. E por trás da minha forma, por trás desse objeto, está a consciência, o espírito, o éter manifestando, sustentando essa realidade. Então, a vida material não é um problema para aquele que busca a vida espiritual. Tudo que nós precisamos ter é discernimento. Mas o discernimento nós só conseguimos, né, eliminando aquilo que hoje compõe, então, né, a nossa debilidade em termos de compreender, de discernir, que são as nossas criações mentais. Então vamos rogar a nossa Divina Mãe, vamos rogar ao nosso Pai Interno, para que desintegre de dentro da nossa estrutura, dentro da nossa mente, essas formas mentais originais. Foi a primeira vez que eu visualizei. Porque senão o mundo vai se transformar numa lupa, vai se transformar numa lente. Agora, à medida que eu desintegro essa informação, esse quadro mental, essa recordação daquilo que já está materializado, aquilo que já está criado, né, já está manifestado, eu liberto em mim mesmo, né, a criatividade, eu liberto em mim mesmo a essência, eu liberto em mim mesmo os meus processos, né, da consciência. Mas enquanto eu não faço esse trabalho interno, eu fico aprisionado naquilo que já existe, naquilo que está estabelecido. E acredito que essa é a única realidade que existe. É isso.